Caro internautas, nossas saudações e bem-vindos a Angope. Como prometido é devido, cá estamos de volta para mais uma edição da rubrica Economia em Análise. É sabido que o Orçamento Geral do Estado 2025 está em fase de destaque, devido às prioridades que o Executivo traçou para fazer face àquilo que são os atuais desafios sociais e económicos. É nosso convidado Daniel Sapateiro. Doutor, bem-vindo a Angope. Obrigado, Liliana. Também as minhas saudações a si, a toda a equipa técnica, aos nossos seguidores internautas nas várias plataformas da Angope. Daniel, dizia eu que hoje é esta então em fase de destaque. Na realidade, ele corresponde àquilo que são os atuais desafios económicos e sociais que o país enfrenta? Vou responder à sua pergunta, naturalmente, dizer que o orçamento começa a ser tratado em outubro. Este ano, depois do Estado à Nação de Sua Excelência Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, no dia 15 de outubro, passando pelo Conselho de Ministros, depois para a Assembleia Nacional onde está, já foi aprovado na especialidade e no dia de quinta-feira, portanto no dia 13 de dezembro, 13/12, vai ser votado na Assembleia Nacional na sua versão final, global, para que possa entrar em vigor por via de uma lei a ser aprovada no dia 1 de janeiro de 2025 e, portanto, ter depois a sua vigência de 365 dias, um ano completo. Dizer que um orçamento é um documento, é um plano que estipula aquilo que o Estado vai ter para gastar e aquilo que realmente intenciona gastar ao longo desse ano completo. E, nesse sentido, tem a sua forma jurídica, tem a sua forma económica e financeira, patrimonial, para gerir os recursos e aquilo que vai fazer com esses recursos à disposição do Estado. E o Estado nas suas diferentes manifestações, o Estado Central, Provincial, as administrações municipais e comunais, ministérios, institutos públicos, etc. E, nesse sentido, quase 3 meses do ano só se fala de orçamento pela sua importância que tem para o país, nomeadamente aquilo que diz respeito às famílias, às empresas e ao próprio funcionamento do Estado. Ele é realista olhando para aquilo que é o cenário económico global e também para as flutuações do petróleo? É realístico e tendo em conta a dinâmica que nós vivemos hoje no mundo de hoje, com as questões de guerras que nascem, guerras que tendem a procurar cessar fogo, as questões inclusive do futuro Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomará posse dia 20 de janeiro de 2025, as questões da própria dinâmica da vida, das decisões que se tomam, é realista dentro daquilo que é possível projetar, porque quando se faz previsões é muito difícil acertar, e por isso é que são previsões. Mas trazemos aqui nos slides para os nossos internautas e seguidores algumas linhas orientadoras daquilo que é o Orçamento Geral do Estado de 2025, daquilo que conhecemos, que está na Assembleia Nacional, mas principalmente hoje a questão que tem a ver com os impostos, a estratégia fiscal 2025-2030. Pela primeira vez, e é de lei, o Governo deve apresentar uma estratégia fiscal para os próximos anos, e esta é a primeira vez que isso tal acontece. Quais são as linhas orientadoras, linhas mestra deste Orçamento Geral do Estado? Eu escrevi 5, porque para mim, da leitura que fiz, consegui de facto consignar este orçamento com estes pontos, com estas prioridades. O crescimento do produto interno bruto, portanto, prevê-se um crescimento da riqueza no ano que vem, robustez das finanças públicas, cada vez também baixar a dívida pública, tanto interna como externa, enfrentar as diversidades económicas e sociais, numa lógica de haver mais programas de ajuda à pobreza e à desigualdades sociais, fortalecer os setores estratégicos da economia. Eu penso que este é o ponto mais alto do orçamento, a questão que tem a ver com a ajuda aos setores que são essenciais à nossa economia, nomeadamente a agricultura, a indústria transformadora, e também procurar aquilo que é a segurança alimentar, numa lógica de segurança alimentar que é nós produzirmos bens alimentares de qualidade, invertendo a importação desses mesmos produtos,
também poupando aqui divisas e tendo aqui uma lógica de produção nacional, emprego local e haver também um menor tempo entre a produção, a distribuição e o consumo, porque de outra forma teria que ser por navios, contentores e geralmente demoram meses, pelo menos 2 meses, a chegar ao país e com isso também acarreta outro tipo de questões de segurança alimentar. A valorização salarial dos funcionários públicos, 25%, para colmatar aqui a questão da inflação que tem tido este ano. É verdade que houve um aumento, houve dos subsídios aqui para quem ainda não tinha, e foi em maio, depois entrou em vigor em junho, mas que aqui a valorização salarial não é subsídios, é mesmo salário, o salário base e numa lógica de que para colmatar, portanto, o preço geral, digamos, a inflação, o crescimento dos preços, para haver aqui também um incremento da disponibilidade das famílias trabalhadoras na administração pública para serem um motor da economia por via do consumo. Olhemos então para os principais marcos. Os principais marcos que, em termos já de números, e aqui já entrando na esfera estatística do orçamento, portanto, a receita e a despesa pública de 34,3 bilhões de kwanzas, mais 40% do que o orçamento que estamos em vigor de 2024. O petróleo estipula-se, em termos de previsão, que há a rondar a média de todo o ano de $70 por barril, sendo que temos para 2024 65. A produção petrolífera de 1.098.000 barris por dia, o que nós temos estipulado para o Orçamento Geral do Estado de 2024 é 1.060.000 barris, portanto até 31 de 8 estamos a produzir mais do que aquilo que estava no Orçamento do Estado. O preço também está acima dos $65, estava em $80 21 de 11 de 2024. Portanto, por exemplo, só a 31 de agosto já tínhamos produzido 71% de todo o petróleo de todo o ano. A inflação é de 19,29%, tínhamos uma estimativa de 15,3%, mas o Governo e o INE, neste caso, diz-nos que em 2024, no final de outubro, tínhamos 29%. Portanto, o que se prevê aqui é uma redução de 10 pontos em termos de inflação, quer dizer, os preços em 2025 vão crescer menos, e assim todos esperamos. O PIB vai crescer 4,14%, muito por força do setor que não tem a ver com a indústria extrativa, portanto, petróleo e gás, e nesse sentido, portanto, aquele primeiro ponto que tem a ver com o crescimento da riqueza. O déficit orçamental também quer dizer que vamos ter em 2024 1,5%. Há aqui uma questão de que há uma previsão de nós arrecadarmos menos em termos de orçamento em 2025. Vamos ver, embora isto, a meu ver, todos estes pontos são conservadores, ou seja, a Direção Nacional do Orçamento, o Ministério das Finanças, e por isso disse que é realista dentro daquilo que nós conhecemos, mais uma vez teve aqui a questão de se ter um lado conservador e para ver que haja resultados melhores, e com isso a diferença entre aquilo que se previu de uma forma conservadora com os resultados obtidos, termos melhores resultados e com isso termos aqui superávites financeiros, superávites económicos, e que são sempre boas notícias. Então podemos acreditar um 2025 diferenciado, ou seja, com bons resultados? Eu prevejo que sim, embora está sempre dependente do mundo e de um conjunto de fatores exógenos, externos ao país. Mas nesse sentido eu acredito bastante neste orçamento. Acredito na questão da postura que o Governo, encabeçado pelo Presidente e titular do Poder Executivo João Lourenço, para veicular este orçamento e levá-lo em diante, numa lógica em que também nós angolanos acreditemos e possamos dar todos nossa contribuição, acreditando para já neste orçamento. Muito bem, a seguir. Um quadro simples, como eu particularmente gosto, ou seja, a receita e a despesa nos últimos 5 anos, digamos assim, em que percebemos que tem havido saltos em kwanzas, portanto sempre a crescer em kwanzas, portanto 2024 24,7, 2025 34,6 e não 34,3, o que quer dizer que estamos a crescer 40%, mas se olharmos depois em dólares e tendo em conta a desvalorização cambial, de facto percebemos que em kwanzas, em dólares, não cresce 40% como em kwanzas, mas 24%, porque
eu prevejo, e aqui a minha autoria, esta taxa de câmbio médio de 985 para 2025. Nós hoje estamos a falar ao câmbio de hoje de 912 no Banco Nacional de Angola, mas temos uma média de 860 ao longo de 2024. Isto quer dizer que poderemos desvalorizar a moeda em cerca de 25 kwanzas para um dólar para estarmos nesta média. Assim, se assim for, é positivo, mesmo desvalorizando a moeda. Porque eu penso que esse tem sido o caminho, é de desvalorizar a moeda para compensar aqui as questões que ainda não temos de produção nacional e para estabilizar também a procura de divisas para não, de facto, não termos reservas internacionais, os bancos e as famílias descapitalizadas de divisas ou de kwanzas para comprar divisas pelas necessidades que têm de importação, de pagar serviços, pagar cartões de crédito e outras formas das divisas saírem do país. Receitas fiscais e para fiscal? A questão, este quadro é complexo, admito que sim, mas é para representar o quê? Nós temos aqui algumas cores, vamos aqui pelas cores. O que está amarelo são as rubricas principais, portanto, o imposto sobre os rendimentos, sobre o património, sobre a produção, sobre o consumo, comércio externo e imposto de selo, para percebermos que eles são de facto os mais impactantes, porque estamos a falar de estratégia fiscal e parafiscal. Já só para também esclarecer que parafiscal é tudo o que tem a ver com emolumentos, taxas que nós pagamos por atos administrativos públicos. Portanto, quando nós tratamos de um bilhete de identidade, nós estamos a pagar um emolumento. Se formos ao SIAC, estamos a pagar uma taxa pelo serviço que nos é prestado, por qualquer serviço que o SIAC que nos preste. Se formos a um notário, nós pagamos também aqui emolumentos. E assim sucessivamente. Nessa ótica, o que é que nós podemos perceber? Que ao nível dos impostos sobre os rendimentos, das pessoas singulares, nós ou das empresas, nomeadamente, por exemplo, o IRT que nós pagamos pelo trabalho ou industrial, que é o resultado dos lucros, o imposto sobre os lucros das empresas, nós podemos ver que o Estado prevê aumentar sobre o IRT 32%. E outros impostos também, os petrolíferos, mais 29% do que em 2024. E se olharmos para as médias, portanto, sobre os rendimentos, o Estado prevê arrecadar mais 20% de 2024. Sobre o património, nomeadamente o imposto predial, 64%. Sobre a produção petrolífera, mais 34%. O IVA, do que está aqui, o imposto de consumo, os impostos sobre o consumo, 10%. E assim sucessivamente. Ou seja, aqui podemos ver, tanto em kwanzas como em dólares, portanto, em kwanzas e depois as diferenças em dólares, que o Estado prevê arrecadar mais para o ano para também compensar a despesa que vai também aumentar em 40%. Doutor, vemos aqui um vermelho ainda sobre imposto sobre a aplicação de capitais, aqui menos 8%. É porque aqui o Estado vai arrecadar menos. Portanto, ele pensa, tem 307 milhões de kwanzas para arrecadar em 2024, em dólares representa 356 milhões de dólares, mas em kwanzas pensa arrecadar 283 mil milhões de kwanzas, que é menos de 307 mil milhões de kwanzas, e por isso a variação é menos 24 mil milhões de kwanzas, que dá menos 8%. Ou seja, é o único imposto de que o Estado diz que vai arrecadar menos em 2025 e 2024. Todos os outros, por isso a verde, quer dizer, a verde no sentido do próprio Estado arrecadar mais, tem todos os sinais muito positivos. O máximo que tem aqui é o imposto especial de jogos, sobre os jogos de fortuna no azar, que passa de 7,9 mil milhões para 22 mil milhões de kwanzas. A verdade é que é um valor muito residual, mas os jogos, que tem-se vindo a ser falado, o setor dos jogos, cada vez tem quase duplicado de ano para ano, não só os volumes das apostas dos jogos, mas também os impostos sobre os jogos. Mas aquilo que de facto impacta, que estamos a falar do IRT, do imposto industrial, os petrolíferos, o IVA, todos têm subidas que suplantam e muito, por exemplo, o crescimento do país. Quer dizer, a estratégia fiscal e parafiscal, e aqui não está a questão portanto, de composta a taxas, custos e emolumentos, mas mesmo assim, o Estado, em termos de emolumentos e taxas e multas, por exemplo, as multas de trânsito, e não só, pensa arrecadar mais 30%. Portanto, toda a estratégia para 2025 e depois vamos perceber que até 2030, o setor petrolífero, mas cada vez mais o setor não petrolífero, é chamado a pagar mais impostos, e depois vamos perceber. Olhando para a despesa pública, o que é que hoje é 2025 prevê?
também de uma forma muito resumida, percebermos que a despesa total vai aumentar em 40%, que as despesas correntes que têm a ver com pessoal, contribuições, bens e juros vão aumentar 26%. Os juros, se lá atrás tínhamos o imposto sobre a aplicação de capitais, que vai arrecadar menos 8%, os juros, o Estado prevê pagarem menos, em termos de juros, a quem deve, a tal dívida pública, menos 3%. Ou seja, de 4,5 bilhões de kwanzas, vai pagar 4,4 bilhões de kwanzas, menos 140 mil milhões de kwanzas de juros. Mas, na lógica total, nós percebemos que, em termos de despesas correntes, como disse, mais 26%, e as despesas de capital que têm a ver com investimentos e também com dívida pública, vamos aumentar em 54%. Há aqui boas notícias. Por exemplo, nos investimentos, o Estado prevê aumentar a sua dotação orçamental para novos investimentos, infraestruturas nomeadamente, mais 3,4 bilhões de kwanzas, mais 134% que em 2024. E nesse sentido, nós percebermos que o grosso daquilo que está aqui, obviamente, que está nas despesas de capital fixo, ou seja, a dívida interna a contrair e a dívida externa também a contrair. Se nós temos 9,7 bilhões de kwanzas, mais ou menos 9,7 mil milhões de dólares, em 2025 o Estado prevê arrecadar e precisar de mais dinheiro do que em 2024 para 12 bilhões de kwanzas, qualquer coisa com 12 mil milhões de dólares, o que dá uma diferença de 2,8 bilhões. E isso quer dizer que vamos precisar de mais 30% de dinheiro para as despesas públicas por via de novos endividamentos. Ou reajustes nas dívidas que tínhamos, fazendo o chamado rollover. O rollover é o seguinte: termos empréstimos antigos, fazermos um novo empréstimo para pagar os antigos e termos melhores condições nesse novo, pagando os empréstimos anteriores. Nesse sentido, para haver mais despesa de 40%, vamos precisar também de mais dinheiro e isso, vamos buscar dinheiro à dívida, mais de dívida pública, mas também por via de mais impostos que se pretendem arrecadar. Muito bem. Algo que eu tenho vindo sempre a falar, todos os OGEs, o Orçamento Geral do Estado, nas suas diferentes versões anuais, o Estado tem sempre uma secção, ou um capítulo, melhor dizendo, que este ano vai do artigo 15 ao 26, que também é as mesmas páginas, 15 até a 26, que tem um conjunto de impostos, alterações fiscais para vigorar até o final de 2025, que alguns deles vão continuar, e principalmente eu vou chamar aqui a atenção de a alteração do Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho. Continua a lógica de que os rendimentos abaixo de 100 mil kwanzas, de rendimentos de trabalho abaixo de 100 mil kwanzas, estão isentos de IRT. Mantém-se essa mesma lógica, havendo aqui também para as empresas, e uma palavra para as empresas, dizer que também houve uma atenção para a situação económica, nomeadamente para a diluição, ou seja, pagarem prestações, importações de máquinas e equipamentos, para pagar o IVA dessa importação até 12 meses, mas também aqui na questão no pagamento das dívidas aduaneiras, portanto, aquilo que é importado, que é desalfandegado, também poderem pagar as dívidas em prestações. E nessa lógica não se fala de perdão, mas fala-se de facilitar o pagamento de dívidas atuais, dívidas passadas, para que depois também haja a emissão de uma declaração de conformidade, quer dizer, de não dívida às finanças, para poder continuar a sua lógica, o seu negócio de importação, porque não tendo essa declaração, ou tendo dívidas às finanças, as empresas ficam possibilitadas de importar e exportar. Doutor, eu queria que aclarasse aos nossos internautas um pouco mais o ponto 8, alterações ao Código de Impostos sobre valor acrescentado. Muito se fala sobre o IVA até agora. Nomeadamente, passam muitos produtos para o IVA de 5%, nomeadamente os bens alimentares, que ainda alguns estavam no 7%. Isso quer dizer que há uma atenção também para a redução dos preços alimentares, que eles pesam cerca de 54%, 56% no peso do cálculo da inflação. Porquê? Porque nós, tendo em conta que temos um país de renda ou de rendimento baixo, aplica-se aqui a lei de Engel, como se diz na economia, que é as famílias com menor rendimento aplicam muito desse seu rendimento para questões alimentares e habitação. As famílias abastadas tendem também a fazer uma variação nos seus gastos. Uma pequena parte para a alimentação, para a habitação, mas depois também tem o lazer.
Porquê? Porque essas famílias, as pessoas têm rendimento maior. As pessoas que têm rendimento mais baixo têm muito na lógica daquilo que é o mais importante, o prioritário. Casa, alimentação e casa. Então, nesse sentido, também, no meu ponto de vista, para chegar aos 19% de inflação, também é jogar com esta questão da redução fiscal dos preços dos bens alimentares. Muito bem. A seguir? A seguir, temos aqui já a lógica de previsão de 2024 a 2030. 2024 só para termos aqui uma lógica de comparação, mas percebermos que ao longo dos próximos anos o Estado prevê um crescimento do produto interno bruto, da riqueza produzida, todos os bens e serviços produzidos no ano. Depois fazemos aqui a decomposição do PIB petrolífero e gás e também do não petrolífero, para percebermos que nós prevemos crescer todos os anos, inclusive também aqui a riqueza dividida por todos os cidadãos, mesmo numa lógica de que estamos sempre a ter um crescimento da população em termos de 1 milhão de pessoas todos os anos, a crescer, aos 36 que somos, em 2025 seremos 37 e assim sucessivamente, ou seja, termos cada vez mais rendimentos, excetuando já aqui, continuando aqui em 2030, para percebermos que a média destes anos todos, passamos de 2.279 dólares por angolano a angolana para estarmos numa média de quase 3.000 dólares, sendo que aqui há anos que ultrapassam largamente os 3.000 dólares de rendimento por pessoa, mas começamos com uma base de 2.200, aquela média não ultrapassa os 3.000. E para chegar e para atingir estas metas que o Presidente, enquanto governante do país, para atingir estas metas, o que é que ficou definido? O que é que está definido? Uma estratégia fiscal, que já vamos apresentar de uma forma resumida, reduzir a dívida pública abaixo dos 60% do produto interno bruto, que é de lei, da Lei 37/20 de 30 de outubro, portanto tem a ver com a questão da sustentabilidade das finanças públicas, aumentar o saldo operacional para 5% do setor não petrolífero, ou seja, cada vez mais os setores operacionais da economia e das finanças públicas, eles próprios têm cada vez menos ser menos reabastecidos, compensados com dívida pública, controlar o controle da despesa, e este é um dos fenómenos que tem que ser de facto desenvolvidos, e eu acredito nesta política do Presidente João Lourenço, de boa despesa de infraestruturas, uma despesa que garanta que nas próximas gerações, nós angolanos, daqueles que vão nascer, daqueles que são pequeninos e pequeninas, possam ter melhor saúde, melhor educação, melhores infraestruturas rodoviárias, aeroportuárias, etc. E nesse seguimento estão-se a tomar medidas para também fiscalizar essa despesa e aumentar a receita não petrolífera em pelo menos 15% face a 2024. O que é que isto quer dizer? Quem não paga impostos venha a pagar, aqueles que pagam hoje tendem a suavizar-se aquilo que pagam por via de que quanto mais pagarmos, portanto, aumentar aquela lógica de quando muita da informalidade vai pagar pequenos valores em termos de pequenos impostos, em termos de impostos com valor residual, para que também aqueles que hoje já pagam sintam a justiça fiscal, que é, para concorrerem, tem que concorrer com uma lógica de igualdade. Portanto, aqueles que não pagam hoje impostos não podem estar em melhores condições do que aqueles que pagam. Então, nesse sentido, e por essa estratégia fiscal, penso que crescermos mais 15% nessa arrecadação dos setores como a agricultura, a indústria, o comércio, a informalidade, todos comecem a ser englobados por via desse englobamento de quem hoje não paga, porque não tem nenhum imposto sobre isso, ou se furta no pagamento de impostos, a chamada evasão fiscal. Muito bem, projeções fiscais até 2030. Bom, isto é mais ou menos assim uma caracterização genérica dos nossos impostos. Temos impostos sobre as pessoas singulares, a Liliana, eu, todas as pessoas, temos as empresas, as pessoas coletivas, temos o regime geral de impostos, temos o regime especial de impostos, por exemplo, o setor petrolífero, o setor mineiro, o setor dos jogos, etc, etc. Tem regimes especiais, não pagam os mesmos impostos como pagam as outras empresas de comércio. Temos impostos diretos, o IRT é um imposto direto, vai logo ao salário da pessoa. O imposto indireto, por exemplo, é o IVA, só pagamos quando nós consumimos objetivamente um bem ou serviço. Temos esse imposto sobre a produção petrolífera, temos sobre o consumo, o IVA, o imposto especial de consumo, património, por exemplo, o imposto predial, temos o portal do contribuinte, temos repartições fiscais. Bom, o que é que se visa com esta estratégia fiscal? E este é, do meu ponto de vista, muito favorável também a esta política governativa.
tornar o sistema mais simples, mais moderno, mais unitário, já vou explicar o unitário, que dê mais segurança e que dê celeridade no pagamento dos impostos. E para isso, e nessa lógica unitária, o que é que eu quero dizer com isto? Nós vamos agarrar um conjunto de impostos que estão aqui colocados nestas palavras chavão que eu tenho aqui, deste lado, para passarmos a partir de 2026. Porquê 2026, Liliana? Porque hoje é 2025, não tem lá estes impostos. Não tem lá. Ainda tem os impostos que hoje ainda os temos em 2024, 2023, 2022, desde 2014, quando começou a reforma tributária em Angola. Então, a partir de 2026, e isto é uma previsão, porque vejo que para o Orçamento Geral do Estado de 2026 já tínhamos estes impostos lá, retirando o IRT, o imposto industrial e assim sucessivamente. Vamos ter o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, que será o grande imposto sobre as pessoas, as atividades económicas que nós, pessoas singulares, temos. Por exemplo, a Liliana pode ter um imposto sobre rendimento de trabalho porque é funcionária da ANGOP, portanto tem um rendimento de uma trabalhadora dependente deste emprego. Pode ter um rendimento de rendas que tenha, de armazém, de loja, de um apartamento, de uma moradia. Pode ter rendimentos da Bolsa de Valores, pode ter rendimentos de depósitos a prazo num banco. Tudo isto vai para um único imposto. Mas aplica-se mesmo para as empresas. O imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Os vários impostos que as empresas hoje têm, imposto industrial, os vários impostos que têm, vai ser unificado neste novo imposto, que vai ser um englobante, chamemos assim. Vai englobar outros impostos que hoje atualmente existem para um novo imposto. Portanto, do meu ponto de vista, vamos ter um imposto único, nesta lógica, ter um imposto único, tendo em conta as nossas características enquanto sujeitos passivos, ou seja, enquanto contribuintes, para que seja mais fácil, mais simples, mais moderno, mais célere, pagarmos e também o Estado arrecadar os devidos impostos. E eu penso que vamos caminhar para um imposto mínimo para as atividades informais, ou seja, a venda ambulante, o comércio e outras atividades que nós conhecemos, terem um imposto mínimo de 500 kwanzas, 1000 kwanzas, 2000 kwanzas por mês, para englobar milhões de pessoas, milhares de famílias que têm que começar também a contribuir e depois, nessa forma, portanto, e isto é um imposto sobre as atividades não petrolíferas. Por isso, aqueles 15% é para aumentar nessa lógica. Esta é outra questão minha. Até 2030 vamos caminhar para isto. É deixarmos de ter um IRPS, um Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, para um IRS. Ou seja, futuramente nós vamos ter acesso ao nosso portal do contribuinte como temos atualmente, mas é só para garantir que os vários rendimentos que as várias entidades mencionaram, por exemplo, a ANGOP enquanto entidade patronal vai mandar para a AGT quanto é que foi todos os seus salários que pagou ao longo do ano, os 12 ou os 13 salários, 12 mais o subsídio de férias e Natal, os bancos e outras entidades com os quais vai mencionar para o seu portal, para o seu perfil, quanto é que você ganhou e quais são as suas despesas. Nessa medida, o Estado vai garantir que conhecer cada vez mais os contribuintes, pessoas como nós, como as empresas, fazendo o quê? Aquilo que nós vamos falar aqui a seguir, que é o cruzamento de dados entre as várias entidades. Muito bem. Temos aqui as projeções fiscais 2025-2030 em bilhões de kwanzas. Se fizermos por um câmbio de 1000, podemos sempre dizer que 15,6 bilhões de kwanzas, estamos a falar de 15 mil milhões de dólares, total de impostos. Agora comecemos a perceber que o total de impostos, seja petrolíferos, não petrolíferos, mas nomeadamente os não petrolíferos, tendem a crescer até mais do que os petrolíferos. Eles vão estabilizar aqui à volta dos 11, 12, os petrolíferos. Mas vamos partir de uma base de 2024 de 5,1 e acabarmos em 12. Ou seja, mais do que duplicar em kwanzas aquilo que se pretende arrecadar. E nesse sentido, também, em termos do papel ou do peso que os impostos vão ter no produto interno bruto, também vão crescer. Ou seja, cada vez mais os impostos vão se sentir na receita do Estado para cada vez menos pedir dinheiro emprestado, seja interno, seja também dívida externa. E dessa forma também o Estado sentir-se mais leve
em termos de dívidas para fazer aquilo que é a sua responsabilidade constitucional. E nesse sentido percebemos que a estratégia fiscal de haver mais arrecadação fiscal por via de englobamento dos impostos, a unificação dos impostos, para haver aqui também uma estratégia de linguagem para os contribuintes, de mais simples, mais celeridade. Hoje que nós pagamos impostos, quando temos que fazer, por exemplo, na ATM, pagar por via da RUP, aqueles pequenos movimentos que fazemos, que temos que pagar na RUP quando vamos ao notário, à AGT, cada vez mais ser digital. Eu penso que, Liliana, que até as repartições fiscais que hoje conhecemos tendem a fechar numa lógica que nós vemos a fechar, por exemplo, instituições financeiras, agências bancárias, porque cada vez mais o negócio dos bancos é digital e também esta estratégia fiscal tenderá a ser digital por via também das gerações que temos. Hoje, quem nasceu em 2020 tem 24 anos, já está no mundo digital e pagar impostos vai ser como estar numa aplicação de um telemóvel, de um tablet. Muito bem, simplificar. Corretamente. Ainda assim, o sistema fiscal até 2030 apresenta, então, se assim podemos dizer, alguns altos e baixos. Temos sempre oportunidades e perigos. Sempre. E riscos. Mas eu queria chamar a atenção aqui para a criação do sistema fiscal competitivo na SADC como ponto alto e aqui para, entre os perigos, o aumento da dívida pública. Vamos aqui então para o primeiro. Os países da África subsaariana, nomeadamente os que estão na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, cada vez mais têm que concorrer entre si para captar empresas, para captar investimentos. E nessa lógica, um dos pontos não é nem o mais importante, nem o menos importante. É um dos pontos que mais se estuda quando se quer investir num país, como num produto. É quanto é que eu vou pagar de impostos nesse país? Qual é a estabilidade do sistema fiscal nesse país que me garante que daqui a 5 anos eu vou pagar pelo menos os mesmos impostos? E nesse sentido, por exemplo, o nosso imposto industrial, o imposto sobre os lucros, nós temos no regime geral 25%, mas há países que têm menos de 20%. Esse pode ser um ponto de concorrência para captar empresas que estão na dúvida onde devem aplicar. Vou para a Namíbia, vou para o Zimbábue, vou para Moçambique, vou para a África do Sul, estudando também o seu regime fiscal. E isto pode ser uma oportunidade de nós olharmos para os outros e percebermos qual é o regime fiscal dos impostos que têm, simplificando nesta lógica que eu disse, de simplificar os impostos, mas também olharmos para as taxas dos impostos para vermos se ele é uma oportunidade ou tem sido um ponto de qual empresas vão para outros países não investindo em Angola. Muito bem. A questão aqui que falou da dívida pública, se nós, e vou ligar aqui com o primeiro ponto, a curva de Laffer. Laffer foi um economista que estudou o seguinte: quanto mais nós aumentarmos as taxas de impostos, o número de impostos e as taxas de impostos, chega a um ponto chamada de stress fiscal, ou seja, os contribuintes não têm mais dinheiro para pagar os impostos. Então o Estado que prevê arrecadar mais, dá-se o contrário. O Estado arrecada menos porque os contribuintes entram numa lógica do tal stress, entram numa lógica de não concordarem e por isso o Estado pode gerar que tenha uma perspectiva, uma previsão de arrecadar mais, mas nós não arrecadarmos e com isso temos que, para recompor os orçamentos do Estado de 2025 até 2030, podemos ter que nos endividar mais por via dessa arrecadação fiscal em menor quantidade de dinheiro do que aquilo que estava projetado. E esse é que é o perigo, mas não é isso que nós perspectivamos, não é isso que defendemos, até por a lógica de que há aqui um pensamento a médio e longo prazo. Eu penso que as pessoas que estão nos lugares também estão a defender cada vez mais que o sistema fiscal tem que ser estável, tem que ser duradouro para dar confiança aos agentes económicos e nesse sentido eu tenho essa previsão positiva de que o Presidente João Lourenço e as pessoas que estão nos lugares, no Ministério das Finanças, na Administração Geral Tributária, irão defender de facto essa estabilidade fiscal e a competitividade e estabilidade fiscal. Muito bem. Daniel, tem alguma coisa que quer acrescentar? Obrigado pela oportunidade, dizer o seguinte: tudo isto também é feito por nós. Obviamente que é um governo que tem que governar, mas os nossos agentes económicos, trabalhadores, empresários, mesmo as pessoas que estão desempregadas na informalidade,
temos o dever de perseguir estes objetivos para que a sustentabilidade das finanças públicas, que no fundo que estamos aqui a falar, seja uma realidade da qual nós nos orgulhemos como angolanos, para perceber que a economia é bela, a vida é bela com a economia, como é o nosso slogan, mas que parte de todos nós, dia após dia. Uma vez mais, o nosso muito obrigada. Este foi então mais uma edição da Economia em Análise, que desta feita esteve com os olhos voltados para aquilo que é o Orçamento Geral do Estado de 2025, que já se encontra na Assembleia Nacional, esperando a sua aprovação final para os próximos dias. Ouvíamos então o economista Daniel Sapateiro, que nos trouxe aqui uma previsão positiva para o ano de 2025. Já sabe, a vida é bela com a economia.